Vamos continuar, né, a examinar as disposições do Regulamento da Previdência Social sobre certidão de tempo de contribuição. Então, quando é concedido o benefício e foi utilizada para compor o tempo, uma certidão de tempo de contribuição, tá? Cabe ao INSS comunicar esse fato ao órgão público que emitiu aquela certidão, para que o órgão público possa fazer as anotações nos registros funcionais ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição que ficou lá com ele. Se for concedido o benefício ao órgão público, cabe a esse órgão público comunicar esse fato ao INSS para que ele efetue os registros cabíveis. Então, quando se usa certidão de tempo de contribuição vinda de outro, né, regime, do geral para o próprio, do próprio para o geral, aquele que aposenta o segurado ou o servidor avisa, tá, aquele órgão que emitiu a certidão de tempo de contribuição, tá, para que ele possa fazer as devidas anotações. O tempo de contribuição na administração pública federal, estadual, Distrito Federal ou do município, tá, vai ser considerado para efeito do percentual de acréscimo previsto no inciso 3 do artigo 39. Esse inciso 3 do artigo 39 determina como se faz o cálculo da renda da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade ela é calculada mediante a aplicação no salário de benefício de um percentual de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Tá? Até fechar aqui, esse total aqui fecha no máximo 100%. Então, quando se traz tempo de contribuição certificado através da apresentação de uma certidão de tempo de contribuição que vem, né, de um órgão público para o INSS, essa certidão que traz tempo de contribuição vai permitir que se aumente esse 1% aqui. Cada grupo de 12 contribuições trazidos nessa certidão, se a pessoa vier a se aposentar no regime geral por idade, ela vai poder aumentar mais 1%, tá, no cálculo da sua renda. É isso que ele está dizendo aqui. Bom, o tempo de contribuição certificado, né, conforme nós vimos aí, produz no INSS, nos órgãos ou autarquias federais, estaduais, do Distrito Federal ou municipais, todos os efeitos previstos na respectiva legislação pertinente. Então, né, se a certidão, ela traz tempo para ser averbada, esse tempo é averbado e vai produzir o efeito de compor o total do tempo de contribuição, tá, para permitir a aposentadoria por tempo de contribuição. Se for, né, no caso do regime geral, vai também contribuir para o cálculo de uma aposentadoria por idade, esse tempo de contribuição certificado. Vamos lá. As aposentadorias e demais benefícios que resultem da contagem de tempo de contribuição, mediante esse mecanismo da contagem recíproca, vão ser concedidos e pagos pelo regime a que o interessado pertencer, ao requerer os benefícios, e o valor vai ser calculado na forma da legislação do respectivo regime. Vamos agora começar a examinar a Instrução Normativa número 45. Então, a Instrução Normativa número 45, a partir do artigo 361, passa a tratar da contagem recíproca de tempo de contribuição. Nada de contagem recíproca de tempo de serviço. Então, para efeito de contagem recíproca, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social vão se compensar financeiramente, é assegurado o quê? Contar tempo de contribuição na administração pública para conceder benefícios previstos no regime geral. Então, eu conto o tempo de contribuição na administração pública, trago esse tempo para contar junto com o tempo de contribuição no regime geral, tá? Inclusive, para aposentadoria em decorrência de tratado, convenção ou acordo internacional. Também é assegurado, para fins de emissão de certidão de tempo de contribuição pelo INSS,
para utilizar essa certidão no serviço público, o cômputo de tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, sempre se contando tempo de contribuição. Então, o INSS emite uma certidão de tempo de contribuição relativamente a período de atividade rural e urbana. Também essa certidão é levada para se averbar o tempo lá no serviço público. É vedada a conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo de contribuição comum. Quando se vai levar tempo do regime geral para o próprio, eu não posso converter tempo de atividade especial em comum, como eu não posso contar qualquer tempo de serviço fictício. E admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito de tratados, convenções ou acordos internacionais de previdência social. É permitida, a gente já sabe disso, a emissão de certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição posteriores à data da aposentadoria no regime geral. O período em que o segurado, contribuinte individual por conta própria, microempreendedor individual e o facultativo, aquela dona de casa de baixa renda, que tenham contribuído na forma do artigo 199-A, com 11% ou com 5% sobre um salário mínimo, tá? Esse período somente será computado para compor o tempo de contribuição, para incluir na certidão de tempo de contribuição, se essas contribuições aqui forem complementadas mês a mês. O segurado, ele tem direito, né, para fins de concessão dos benefícios do regime geral, de contar o tempo de contribuição na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. E como nós já vimos, pode ser contado o tempo de contribuição no âmbito da administração, né, estadual, municipal, Distrito Federal, seja administração direta ou indireta, desde que os entes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao regime geral. Então, o tempo de contribuição, ele vai ser contado de acordo com a legislação pertinente, mas existem normas. Quais são as normas? Não pode contar tempo em dobro ou em outras condições especiais. Eu não posso contar tempo de contribuição no serviço público e na atividade privada quando forem atividades concomitantes. Eu não posso contar, tá, um tempo usado para aposentar em um regime. Esse mesmo tempo eu não posso usar para querer também, né, aposentar por outro regime, computando esse período. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência só será contado se indenizadas as contribuições correspondentes ao período respectivo. Tempo de serviço de trabalhador rural anterior a novembro de 91 somente vai ser computado se indenizadas as contribuições relativas a esse período. A certidão de tempo de contribuição emitida a partir de 16 de maio de 2008, tá? Quando foi publicada essa portaria do Ministério da Previdência, número 154, deve, tá, seguir o layout que está no anexo 30 aí dessa instrução normativa. Então, somente poderá ser aceita para fins de contagem recíproca, desde que emitida na forma do anexo 30. Tá? Então, aí da instrução, que tem que ter o layout no sentido de ter todas aquelas informações exigidas lá no formulário que está no anexo. Essa certidão, ela tem que ser acompanhada da relação de valores de remuneração desde a competência julho de 94, mês a mês. Por quê? Porque quando sai uma certidão de um regime para o outro, os regimes para aposentar, eles fazem média das remunerações desde julho de 94, escolhendo de todo o período os 80% maiores valores. Então, é preciso, quando a pessoa muda de regime, levar também, né, as remunerações para que se possa escolher os 80% maiores valores e jogar na média. A certidão de tempo de contribuição de militares, tá? Seja das Forças Armadas, como militares do Distrito Federal e dos estados, por conta de regras constitucionais previdenciárias diferentes para esse segmento,
não se submetem às normas para emissão de certidão que estão nessa Portaria Ministerial 154. Para efeito de contagem recíproca, o tempo de contribuição para regime próprio ou para o regime geral vai ser provado com a certidão. Quem é que fornece a certidão? A unidade gestora do regime próprio ou então o próprio ente com homologação dessa unidade gestora. A unidade gestora, em geral, é o Instituto de Previdência do Estado, do município, e vai ser emitida pelo setor competente do INSS quando é tempo de contribuição para o regime geral. E aí ele vai nos apresentar aqui tudo o que precisa ter nessa certidão. Quem é o órgão expedidor, todos os dados do servidor, período de contribuição de data a data, de onde foi extraída aquela informação, as fontes de informação, a discriminação da frequência para poder chegar, né, no total líquido, soma do tempo líquido, né, de contribuição, a declaração do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias ou em anos, meses e dias. Tem que ter a assinatura do responsável, tem que ter indicação da lei, né? Isso aqui é muito importante, que assegure a contagem recíproca e de modo a ficar claro que existe sim uma lei instituidora de regime próprio. E tem que ter o documento anexo contendo os valores de remuneração por competência que vão ser utilizados no cálculo dos benefícios, tá? E essa lei que deve ser referenciada na certidão de tempo de contribuição é a lei, seja a lei municipal, seja a lei estadual, tá? Que institui o regime próprio e que garante a contagem recíproca de tempo de contribuição e a compensação financeira. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria por lei e cumprido, né, até 15 de dezembro, isso até 15 de dezembro, que é a véspera da vigência da emenda constitucional número 20, vai ser contado como tempo de contribuição. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos públicos, porque se é possível a acumulação, é possível também a obtenção de 2 aposentadorias, tendo em vista, né, cada cargo que o indivíduo ocupa. A certidão de tempo de contribuição, ela é única e ela é emitida com um período integral de contribuição para o regime geral, tendo, né, os valores de remuneração desde julho de 94. E essa certidão vai ter ali consignado o órgão para que ela se destina. Ela é emitida em 2 vias, a gente já sabe, uma fica com o interessado, outra fica com o emitente. Se o interessado pedir, ela pode ser emitida, essa certidão, para períodos fracionados, tá? E o indivíduo deve indicar os períodos que deseja aproveitar no órgão de vinculação, observando que o fracionamento pode corresponder à totalidade do vínculo empregatício ou apenas a parte desse vínculo. E entende-se por período a ser aproveitado o tempo de contribuição indicado pelo interessado para a utilização junto ao regime próprio ao qual ele está vinculado. Será permitida a emissão, tá, de certidão de tempo de contribuição pelo INSS ao segurado que exercer cargos constitucionalmente acumuláveis na administração pública, tá, com destinação de tempo de contribuição para, no máximo, 2 órgãos distintos, porque a pessoa pode ter, no máximo, 2 cargos acumuláveis. Tá? Então, aqui se informa na certidão os períodos a serem aproveitados em cada órgão, conforme o próprio requerente indicou. E, nesse caso, a certidão é emitida em 3 vias. Tá? Para a expedição da certidão de tempo de contribuição, não se exige que o segurado se desvincule de suas atividades abrangidas pelo regime geral. Ou seja, o segurado ele pode continuar a trabalhar e ele se dirige ao INSS, mesmo ainda em atividade, e pede certidão até um dado período, certidão de tempo de contribuição até um dado período, sem problema, e continua trabalhando. Será permitida a emissão de certidão de tempo de contribuição
para os períodos em que os servidores públicos estiveram vinculados ao regime geral, somente se por ocasião da transformação para regime próprio, esse tempo não tiver sido averbado automaticamente pelo respectivo órgão. Eu acho que eu coloquei aqui. Então é assim, o município X, tá? Ele antes não tinha regime próprio, então todos os servidores eram amparados pelo regime geral. Só que depois esse município institui por lei, né, um regime próprio. E os servidores efetivos passam a ser amparados por esse regime próprio criado por lei. O que se deveria ter feito na época é o que ele diz aqui, tá? Averbar automaticamente o tempo onde o indivíduo vinha contribuindo para o regime geral para o regime próprio, tá? Se não foi feito isso, vai ser permitida a emissão de certidão pelo INSS, de modo que aí se vai contar o tempo em que o servidor, tá? Ele nunca mudou, ele sempre foi servidor do mesmo município, mas num momento ele contribuiu para o regime geral, no outro para o regime próprio. Se não foi feita essa averbação automática, aí o INSS pode emitir a certidão. O ente federativo, ele deve certificar todos os períodos vinculados ao regime geral, prestados pelo servidor ao próprio ente que tenham sido averbados automaticamente. Então, quando houve averbação automática, não precisa esse servidor ir lá no INSS buscar a certidão. O próprio ente, tá? Ele vai certificar tanto o período de contribuição para o regime geral quanto o período, né, de contribuição para o regime próprio. Ele certifica tanto esse período como esse período subsequente, uma vez que aquele servidor sempre esteve vinculado ao mesmo município. Aí aqui é uma situação interessante, tá? Eu não vou ler, eu vou só explicar para vocês. Vocês lembram que a Lei 8.112, com a criação do regime jurídico único, transformou empregos em cargos. E o que acontece? Vamos dizer que nós tivéssemos um médico que ele era empregado do INAMPS, empregado seletista, e tivesse o consultório dele particular. Então, esse indivíduo tinha duas atividades concomitantes, mas o emprego dele, tá, passou a ser um cargo e ele passou a ser protegido do regime próprio. Então, ele vai se aposentar tendo em vista, né, o fato dele agora, né, ter um cargo público amparado por regime próprio, ele vai se amparar por regime próprio. Mas toda aquela atividade que ele exercia no consultório, como profissional liberal, esse tempo pode ser contado, tá, no âmbito do regime geral para que o indivíduo se aposente contando o tempo de atividade como profissional liberal, tá? O artigo 247 da 8.112, né, que é referenciado aqui, ele diz que para efeito, né, do que tem lá no artigo 243, haverá ajuste de contas com a Previdência Social correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas, porque o artigo 243 da 8.112 diz que ficam submetidos a regime jurídico instituído por essa lei, na qualidade de servidores públicos, aqueles servidores, tá, dos poderes da União, ex-territórios, autarquias, inclusive regime especial, fundações públicas e tal, né, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não podem ser prorrogados. Então, os empregos ocupados pelos servidores, né, incluídos no regime instituído pela Lei 8.112, ficam transformados em cargos. E essas pessoas que passam a ocupar cargos agora vão ser protegidas por regime próprio de previdência. Então, se eu tenho um médico que era do INAMPS, tinha emprego que virou cargo, esse indivíduo passou a ser protegido do regime próprio. E como eu já disse, ele tinha uma atividade concomitante na condição de profissional liberal. Esse período de atividade como profissional liberal, ele contribuía para o regime geral, vai ser contado para a aposentadoria no âmbito do regime geral, tá? Tá, aqui seria, né, a mesma coisa do que eu apresentei lá atrás. Vamos ver aqui. Admite-se a utilização no âmbito de um sistema de previdência do tempo de contribuição que ainda não tenha sido efetivamente aproveitado para a obtenção de aposentadoria em outro regime, tá?
Em hipótese alguma, se emite certidão de tempo de contribuição para períodos de contribuição que tenham sido utilizados para a concessão de qualquer outra aposentadoria no regime geral. Aqui nós temos, tá, que a partir de 25 de setembro de 99, quando da publicação da medida provisória 1891, tá, o tempo de prestado na administração pública certificado por meio de certidão de tempo de contribuição será considerado para todos os fins para o segurado inscrito no regime geral. É permitida a aplicação de contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito de acordos internacionais de previdência somente quando prevista nesses acordos. Então, contagem recíproca em acordo internacional de previdência somente quando prevista. Aqui, nós temos que a certidão de tempo de contribuição, ela deve ser emitida somente para os períodos onde efetivamente aconteceu, né, a contribuição. Onde teve contribuição, o período é contemplado, né, no sentido de ser incluído aí na certidão de tempo de contribuição, devendo ser desconsiderados aqueles períodos onde não houve contribuição. Olha só, aqui é por isso que a gente tem que ler a instrução normativa, quem vai fazer o INSS, porque aqui temos detalhes que não são contemplados pelo regulamento. No caso de atividades concomitantes, se o segurado estiver em débito com uma delas, não se emite a certidão de tempo de contribuição para o período que abrangeu o débito em nenhuma das atividades, ainda que em uma das atividades o segurado esteja regular com as contribuições, tá? Observado o que nós temos no artigo 373, mesmo na ausência de prova do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, poderão ser certificados os seguintes períodos. O indivíduo era empregado ou avulso, tá? Mesmo que a empresa não tenha recolhido a contribuição desses indivíduos, esse período vai ser incluído em certidão de tempo de contribuição, tendo em vista a presunção do recolhimento das contribuições. Tá? Quem recolhe, o responsável é a empresa, é o tomador de serviço ou é o ógmo, tá? E tendo em vista essa presunção, mesmo sem essas contribuições terem sido recolhidas, o período será certificado. O contribuinte individual que presta serviço à empresa, a partir de abril de 2003, a empresa passou a ser obrigada a descontar a contribuição do individual e a recolher. Então, de novo aí, nós temos presunção de contribuições descontadas pela empresa. Se a empresa descontou dele, não recolheu, ou a empresa obrigada a fazer o desconto não o fez, ainda assim, se ele provar que prestou serviço a essa empresa, esse tempo vai ser devidamente, né, incluído na certidão como tempo de contribuição. Também se inclui na certidão de tempo de contribuição os períodos de benefício por incapacidade, os previdenciários desde que intercalados entre períodos de contribuição, e os períodos de recebimento de benefícios por incapacidade acidentários vão sempre ser contados. Se inclui na certidão o período de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre 1º de junho de 73 a 30 de junho de 75, porque nessa época havia desconto de contribuição sobre esses benefícios. Se inclui na certidão período de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência, desde que indenizadas as contribuições. Se inclui na certidão de tempo de contribuição período de atividade rural anterior à competência novembro de 91, desde que comprovado o recolhimento e indenizadas as contribuições desse período. Vamos lá. Todos os períodos de atividade rural constantes de certidão de tempo de contribuição emitidas a partir de 14 de outubro de 96, tá? Por conta dessa lei aí 9.528, que exigiu que se fizesse a contribuição para esse período de atividade rural, para poder incluí-lo na certidão de tempo de contribuição, todos esses períodos devem ter sido objeto de recolhimento de contribuição ou de indenização, devendo ser revistas as respectivas certidões emitidas em desacordo com essa legislação, ou seja,
revistas aquelas certidões que contêm período que não tenha sido objeto de contribuição ou de indenização, tá? Aqui nós temos que quando, né, se solicita ratificação, retificação ou qualquer outra informação em relação às certidões que foram emitidas com período de atividade até 14 de outubro de 96, tá? Na forma prevista na Lei 8.213, na sua redação original, deve-se observar o que está no parágrafo 3º desse artigo, sendo que em caso de revisão ou emissão de segunda via dessa certidão, caberá a observância ao exigido nessa instrução normativa, podendo ser indenizado o período de atividade conforme previsto no parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º, tá? Só um instantinho. Vem em seguida, então, toda e qualquer solicitação vinda de órgãos da administração pública de ratificação, retificação de certidão, além de informar sobre a legalidade, regularidade da expedição do documento, com indicação da legislação vigente à época, deverá expressamente informar se houve o recolhimento de contribuições respectivas, mesmo que essas contribuições tenham sido recolhidas em data posterior ao período de exercício das atividades. A base de cálculo para a incidência de uma contribuição previdenciária para fins de indenização necessária à contagem recíproca de tempo de serviço ou de contribuição será o valor do provento recebido como aposentado na data do requerimento da indenização. Então, o indivíduo que venha requerer uma certidão para efetuar a contagem recíproca e ele já é um servidor, tá? No momento em que ele reivindica essa certidão, se ele tiver de indenizar contribuições para poder incluir um dado período na certidão de tempo de contribuição, essas contribuições que vão ser pagas, elas são, né, contribuições de 20% incidentes sobre uma base que é o valor dos proventos dele que ele está recebendo quando ele solicita essa certidão. Vamos nós. O período de trabalho exercido sob regime especial, conforme essa antiga lei orgânica da Previdência lá de 1960, não é passível de certidão de tempo de contribuição, tá? No caso de emissão de certidão de tempo de contribuição, com conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais, observará o seguinte: se a certidão foi emitida no período de 14 de maio de 92 até 26 de março de 97, quando estava em vigor esse parecer número 27 da Consultoria Jurídica do Ministério, era possível para esse período a conversão de período de atividade especial e essas certidões emitidas nesse período continuam válidas, tá? Agora, após esse período, não será emitida certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo de serviço exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo de contribuição comum, bem como não se conta qualquer tempo de serviço fictício, conforme esse outro parecer da Consultoria Jurídica do Ministério e o Regulamento da Previdência Social. Agora aqui uma ressalva, tá? Essa ressalva, deixa eu só examinar aqui, só um instantinho. Tá? Essa ressalva eu vou tentar ainda fazer nessa aula aqui, vamos lá. Então, essa ressalva diz respeito ao seguinte: é quando o indivíduo, tá? Ele é servidor, tá? De um dado município, esse município, ele não tinha regime próprio, então o servidor é amparado pelo regime geral. Depois, tá? Ele passa a ter regime próprio e é amparado por um regime próprio a partir de um dado momento, quando sai a lei instituidora do regime. Então, nesses contextos, a gente vai encontrar um tratamento diferente no que diz respeito à conversão de tempo trabalhado sob condições especiais, tá? Por quê? Porque esse parecer aqui, o parecer número 46 da Consultoria Jurídica do Ministério,
decidiu no sentido de permitir a emissão de certidão de tempo de contribuição com conversão de período trabalhado sob condições especiais em tempo comum, tendo em vista só ter acontecido uma alteração de regime. Então, tudo começa com os servidores federais. Um indivíduo, por exemplo, ele era, empregado público antes da Lei 8.112. Esse indivíduo, como empregado público, era segurado do regime geral. Tá? Depois ele passa a ser, do regime jurídico único, amparado por regime próprio. O que acontece? Ele nunca mudou, tá, o trabalho dele, a atividade dele. O que aconteceu foi uma mudança da legislação, ele sai do regime geral e vai para o regime próprio. Então, o que houve foi mudança de regime. Então, nesse caso, como só houve mudança de regime, se ele vinha exercendo atividade sob condições especiais, tá? Esse período de atividade especial, tempo, de atividade especial, vai poder ser convertido para comum, tendo em vista só ter acontecido a mudança do regime. E aí, esse tratamento foi estendido também a servidores públicos municipais, estaduais e distritais, tá? Tendo em vista que se instituiu regime próprio e eles nunca mudaram, a atividade deles. Eles sempre era a mesma atividade, eles sempre foram servidores públicos, primeiro protegidos pelo regime geral, porque o município não tinha regime próprio, depois protegidos pelo regime próprio. Então, nesse caso, é possível a emissão da certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum, tá? Então, aqui, excluindo-se essas hipóteses que nós vimos nos parágrafos 1º e 2º, é vedada a conversão de tempo de contribuição fictício, entendendo-se como tempo de contribuição fictício todo aquele considerado em lei anterior como tempo de serviço, público ou privado, computado para fins de concessão de aposentadoria, sem que haja por parte do servidor ou segurado cumulativamente a prestação de serviço e a correspondente contribuição social. Então, é esse o tempo de contribuição fictício que, ressalvadas aquelas situações dos parágrafos 1º e 2º, não pode ser considerado para emissão de certidão de tempo de contribuição, tá? Então, aí, quando houver solicitação de certidão de tempo de contribuição com conversão de tempo de serviço em condições perigosas ou insalubres, o servidor, ele analisa o mérito da atividade, cujo reconhecimento é pretendido como de atividade especial, e deixa registrado no processo se o enquadramento como atividade especial é devido ou não, ainda que a certidão de tempo de contribuição não seja emitida com a conversão de tempo especial em comum, tá? Se o segurado tiver em gozo de abono de permanência em serviço, auxílio acidente, auxílio suplementar, e ele requerer uma certidão de tempo de contribuição, tá? Vai ser emitida a certidão, mas o auxílio acidente vai ser encerrado. A gente já tinha visto isso. É permitida a emissão de certidão para períodos de contribuição posteriores à data de aposentadoria, desde que essas contribuições posteriores não tenham sido restituídas ao segurado em forma de pecúlio, conforme previsto esse pecúlio em legislação anterior. O órgão concessor de benefício que utilizou a certidão aí para usar a contagem recíproca do tempo de contribuição deve emitir ofício ao órgão público que emitiu a certidão para que esse órgão público emitente faça as devidas anotações funcionais, tá? Aí eu vou deixar para vocês examinarem aqui a questão da revisão da certidão de tempo de contribuição, tá? Quais são os documentos que devem ser apresentados para que se faça a revisão da certidão de tempo de contribuição, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tudo aqui trata de revisão, tá? Então, vocês vão ter que examinar isso daqui. Quaisquer dúvidas, vocês me enviem, tá? Nós já vimos alguma coisa sobre essa revisão lá no regulamento, que pode, consertar a certidão, nunca no sentido de mudar o órgão que é destinatário daquela certidão, tá? Então, encerramos aqui
as, né, disposições sobre certidão de tempo de contribuição, tá? E até a nossa próxima aula.